Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Cara, esse caso de hoje é algo que me deixa muito mal e muito revoltada. Creio que muitos de vocês conheçam a triste e infeliz história desse pobre anjo. Para quem ainda não conhece, já aviso que esse caso vai te embrulhar o estômago e te revoltar de uma tal maneira que não tá escrito. Bom, sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Adrian Jones nasceu em 15 de maio de 2008, em Lawrence, Kansas, filho de Diana Pierce e Michael Jones. Ele foi descrito como um menino doce e amoroso, que adorava brincar com seus irmãos e adorava futebol. Tudo parecia normal na família, até que alguns anos depois, Michael Jones decidiu se mudar com sua família para Topeka, Kansas, com uma desculpa de que lá era melhor para os seus negócios. Porém, como podemos imaginar ou ter uma ideia, era para ficar mais perto de sua amante, Heather. Agora, vamos montar a cronologia do tempo. Adrian nasceu em 2008. Michael mudou seu status no Facebook como casado em 2007. Uma pesquisa no Facebook de Heather mostra que ela trabalhava para a empresa de Michael no início de 2007. Um tempo depois, Diana estava grávida novamente e ela era uma estudante de enfermagem desempregada. Michael era o ganha-pão da família e pagou por tudo, incluindo a escolaridade de Diana. Porém, não sei ao certo a data, mas Michael rompeu seu relacionamento com Diana por mensagem de texto. A desilusão do relacionamento deles deixou Diana sem chão, e a mãe, antes que era amorosa e atenciosa com seus filhos, começou a sair todas as noites, deixando seus deveres maternais com a irmã de 12 anos de Adrian, Kiona. Após o término do relacionamento, Diana e seus filhos se mudaram para a casa de uma amiga da mulher. Porém, Diana não tinha interesse algum em ajudar com as contas da casa e estava sempre com homens diferentes. Não demorou muito para que sua amiga os mandasse embora de casa. Logo a família foi forçada a se mudar para um abrigo para moradores de rua. E mais uma vez, Diana forçou sua filha Kiona, de 12 anos, a cuidar de seus irmãos enquanto ela saía todas as noites. Até que ela conheceu um cara que tinha dinheiro suficiente para sustentar ela e seus filhos. E pouco tempo depois que eles se mudaram para a casa do atual namorado, o homem começou a agredir ela e seus filhos. Assim que a mãe de Diana, Judy Cole, descobriu o que estava acontecendo, ela alertou o CPS. A avó, mais do que depressa, tentou obter a custódia de todas as crianças, mas só recebeu a custódia da filha de 12 anos de Diana, Kiona. Michael Jones ficou sabendo que Judy estava tentando obter a custódia das crianças e lutou com ela por todos, exceto por Kiona, já que ela não era sua filha biológica. Michael, então, infelizmente, venceu a batalha pela custódia, e Adrian, Madison e Bella foram enviados para morar com o pai e sua nova esposa, Heather, e os 3 filhos dela. Adrian, após tudo que foi submetido nas mãos dos namorados de Diana, acabou sendo diagnosticado com um transtorno do estresse pós-traumático e severo distanciamento emocional. Por tudo que ele havia passado, Adrian precisava apenas de amor, carinho e compreensão. E pelo fato de Michael ter lutado ao máximo para assumir a custódia de Adrian e suas 2 irmãs, todos acreditaram que as coisas começariam a melhorar para o menino. Mas isso foi apenas o começo de outra história de terror. Pior do que qualquer coisa que Adrian havia experimentado até agora em sua vida. Inicialmente, Adrian estava dormindo no sofá da família, mas depois que Michael e Heather começaram a acusá-lo de roubar comida e prejudicar suas irmãs, eles então
começaram a prendê-lo. Além disso, a Adrian não tinha permissão para comer com as outras crianças da casa e era obrigada a ficar encostada na parede, com a cabeça voltada para cima, por horas. Ele também era obrigado a ficar horas em pé, com as mãos para cima. Enquanto as outras crianças saboreavam as refeições do McDonald's, Adrian era obrigado a comer aveia pura, pois diziam que ele era gordo demais. Ele também foi obrigado a fazer tarefas que eram inadequadas para um menino tão jovem, como cortar lenha nos meses de inverno, entre outras coisas. Meses depois, o CPS se envolveu mais uma vez, quando recebeu ligações sobre supostas agressões na casa dos Jones. Provavelmente, essas ligações estavam sendo feitas pela avó do garoto, Judy. Enfim, após uma curta investigação na casa, os agentes do CPS fizeram Michael assinar um documento prometendo não prejudicar Adrian e suas irmãs e mantê-los longe de Heather, que neste momento havia terminado com Michael e se mudado da casa. No entanto, um mês depois, eles estavam juntos novamente e ela teve permissão para contato total com os filhos dele, violando a promessa do documento a qual ele tinha assinado. O pior nem foi isso. O pior foi que Michael divulgou totalmente essa informação ao CPS e eles não fizeram nada a respeito. É um absurdo isso. Você assina um documento, ó, não pode chegar perto, tá? Então assina aqui e não deixa ela chegar perto. Aí ele, tá bom. Ela vai lá, chega perto, ele, ó, ela chegou perto, tá? Ah, não, beleza, tranquilo. Continua. Na época dos fatos, os Jones tiveram uma babá chamada Patrícia, que morou com a família por um tempo. E ela observou que todos os filhos biológicos de Heather, que por acaso eram os mais novos, eram tratados muito melhor do que os mais velhos. A babá observou que muitos dos danos foram direcionados especificamente em Adrian. Ela descreveu o menino como, abre aspas, uma criança tão doce e de olhos grandes e muito curiosos, que imploravam por amor e atenção. Fecha aspas. A babá também foi encarregada da educação em casa, que Michael chamou de Jones Academy. No entanto, nenhum aprendizado real estava ocorrendo. Ela conseguiu talvez 1 hora de ensino antes que Michael ou Heather interferissem. O ensino em casa era mais uma forma de isolar as crianças. Além disso, a mãe de Diana, Judy, que inicialmente fez a primeira ligação ao CPS, contatou Michael para ver seus netos. No entanto, Michael evitou todas as ligações dela. Mais tarde naquele ano, o CPS se envolveu novamente depois de receber uma denúncia anônima sobre suspeita de agressão agravada contra Adrian, incluindo ser sufocado e espancado com tanta força que seu traseiro estava sangrando. Além disso, o informante alegou que Michael tinha armas em casa e que Heather estava drogada. No entanto, nada foi feito, e logo os Jones se mudaram para Missouri. Porém, o serviço do CPS local se envolveu com a família, depois que eles também receberam denúncias de suspeita de agressão agravada e condições deploráveis dentro da casa, incluindo Adrian sendo forçado a ficar nos cantos por horas, e também havia fechaduras do lado de fora da porta de seu quarto, e animais mortos armazenados na garagem da família, e restos de ratos e galinhas espalhados pela casa toda. O informante também afirmou que Heather trancava o menino fora da casa e que ele estava comendo lixo. Devido a isso, agências em Missouri se comunicaram com aquelas em Kansas, e um relatório completo sobre Heather Jones foi compartilhado. Eles delinearam sua história de agressão, e como resultado, o CPS de Missouri considerou Adrian inseguro na casa dos Jones. Mas, em vez de remover o garoto de casa e levá-lo para um local seguro, o CPS de alguma forma pensou que mantê-lo lá, com algumas visitas domiciliares
seria melhor. Em resposta a isso, os Jones informaram ao CPS do Missouri que eles planejavam voltar para Kansas. Como resultado, a agência voltou a entrar em contato com o CPS do Kansas para informá-los de que a família Jones havia retornado para sua jurisdição. Quando contatados pela agência do Kansas, os Jones alegaram que mudaram de ideia e que planejavam ficar no Missouri. Enquanto isso, Adrian estava morrendo de fome e se deteriorando rapidamente. Ele havia perdido muito, o pequeno corpo estava cheio de hematomas. Mais uma vez, o CPS recebeu outra dica alegando que Adrian estava sendo trancado em seu quarto e foi submetido a diversas agressões por Hayter, o que levou a uma visita domiciliar da agência de Missouri. O funcionário do CPS, juntamente com a polícia local, realmente viram os hematomas no corpo de Adrian, mas ainda assim se recusaram a removê-lo da casa. Cara, sinceramente é uma coisa que não entra na minha cabeça, não entendo. É um descaso total com essa criança, cara. Eles teve a oportunidade, muitas oportunidades, de salvar ele, mas não salvaram. Abandonaram, viraram as costas para ele. Isso é muito triste. Adrian disse a um funcionário do CPS e a um oficial do Missouri que seu pai ficava batendo na cabeça dele. Abre aspas. Meu pai continua me batendo na cabeça e me dá soco no estômago. E minha mãe continua puxando minhas orelhas e dói muito. Mamãe e papai me trancam no meu quarto sozinho e eu tenho que dormir sem travesseiro e cobertor. Mamãe e papai não podem me alimentar. Fecha aspas. Adrian disse a eles que seu pai o chutou com tanta força na parte de trás de sua cabeça que um pequeno ossinho havia saído de seu nariz. Ele tinha apenas 5 anos de idade nessa época. No entanto, Hayter e Michael continuaram alegando que Adrian estava prejudicando suas irmãs e provocando incêndios. E acreditando apenas na palavra desses monstros, Adrian foi encaminhado para tratar sua saúde mental no Centro de Tratamento Residencial Stanford, em Grandville, Missouri, onde permaneceu por 7 meses. Logo, Michael retirou o menino da clínica antes do tratamento ser concluído, e após 1 ano, a polícia respondeu a uma ligação alegando que Hayter havia sido espancada por Michael, depois que ela disse a ele que planejava deixá-lo. Além disso, Michael sufocou Hayter, jogou-a contra a parede e supostamente tentou atirar em seu rosto e pescoço. Hayter mostrou sinais visíveis de um ataque. Além disso, ela afirmou que depois de pesquisar o histórico no computador de Michael, ela descobriu que ele estava procurando por um veneno incolor e sem sabor. Mais tarde, ele foi preso enquanto dirigia seu caminhão, carregado com seu arsenal de armas de fogo. Ele admitiu voluntariamente ter procurado o veneno online e que havia pensado em envenenar Hayter depois de assistir em um programa policial como um último esforço para fornecer à polícia informações suficientes para manter Michael Jones atrás das grades. Hayter fez um relato detalhado do incidente a qual o filho de Michael, Adrian, foi submetido, incluindo separando-o das meninas, prendendo-o a uma cama, algemando-o em um armário, fechando-o em uma mala preta, espancando-o com um cabo de vassoura e amarrando-o a uma mesa da inversão, vendado. Esses atos horríveis duraram horas, às vezes até dias seguidos, e causaram enormes inchaços nos membros minúsculos de Adrian. Às vezes, eles se esqueciam dele, mesmo estando lá. Ela disse a eles que Michael gostava de chutar Adrian na piscina da família e o fazia ficar ali por horas no frio. Tenha em mente que essa era uma piscina imunda que não era limpa há muito tempo.
A água estava verde e cheia de restos de plantas e lodo e outras coisas. Em uma dessas ocasiões, Michael chutou Adrian com tanta força que ele cortou sua cabeça. E em vez de levá-lo ao hospital, Heather costurou a ferida em casa. Heather também gostava de eletrocutar Adrian com um taser e sabia exatamente como posicionar os eletrodos para causar dor máxima. Ela frequentemente disparava para assustá-lo e às vezes o eletrocutava em suas áreas íntimas depois de acusá-lo de se tocar. Ela continuou explicando que eventualmente Adrian foi colocado em um box do banheiro principal e a porta de vidro do box foi substituída por compensado e uma câmera foi instalada para monitorá-lo em sua cela improvisada. A porta de compensado foi mantida fechada com um haste de metal. Ele foi deixado lá sem roupas e alimento, e nas raras ocasiões em que ele conseguiu escapar do confinamento do banheiro e obter algum tipo de alimento, Heather o acusava de roubar e o levava até Michael, que dava socos nele como se estivesse socando um homem adulto. Lembrando que Michael Jones tinha 1,82 m e 110 kg, malhava regularmente e usava esteroides anabolizantes. Adrian também tentava mastigar o compensado para escapar devido aos repetidos espancamentos e eletrocução de Heather e Michael. Adrian não conseguia mais ficar de pé e foi amarrado a uma cadeira de jardim com ataduras no box do chuveiro. E logo Adrian Jones sucumbiria a todos os danos infligidos ao seu corpo frágil, com frio e sozinho, coberto com sua própria sujeira em uma cela improvisada. Ele faleceu com apenas 7 anos de idade. Michael e Heather deixaram seus restos mortais no chuveiro por até 2 semanas. Após isso, eles compraram alguns porcos que mantiveram por um período de tempo sem alimentá-los com nada. E como já podemos imaginar, eles jogaram o pequeno corpo de Adrian para os animais, que rapidamente devoraram quase tudo, restando apenas o crânio, o maxilar, a escápula e os ossos do fêmur. Michael guardou o que sobrou de seu próprio filho em uma lata de plástico na celeira. Mais tarde, Michael e Heather demoliram a cela do chuveiro e a queimaram em seu próprio quintal, junto com a cadeira que foi usada para conter Adrian. Heather e Michael foram presos e todas as crianças restantes na casa foram levadas aos cuidados do CPS. A polícia conseguiu obter grandes quantidades de evidência com a ajuda de Heather, incluindo partes do chuveiro, a cadeira de jardim perto de uma pilha de queimados, o taser, a mala preta, um trenó laranja com buracos para os braços de Adrian que Heather usava para contê-lo, e fotos e mensagens de textos encontradas nos telefones do casal, que mais tarde foram usados para estimar a data da morte de Adrian, que foi em 28 de setembro de 2015. Além disso, a lata de plástico que abrigava os ossos de Adrian também foi recuperada. Devido aos grandes danos ao corpo de Adrian, nenhuma causa de morte foi determinada na autópsia. No entanto, eles foram capazes de determinar que os ossos que recuperaram de fato pertenciam a Adrian. Após sua prisão, Heather contratou sua proprietária, Jennifer Hovers, e pediu que ela fosse até a casa para salvar algumas fotos dela e de seus filhos em seu computador, fornecendo a Jennifer todas as suas credenciais de registro. No entanto, quando Jennifer e seu marido chegaram à propriedade alugada, eles ficaram chocados com o estado atual. A casa estava cheia de lixo, havia droga no chão, materiais adultos e havia animais mortos espalhados.
Ao fazer o login no computador de Hater, Jennifer encontrou inúmeras fotos e vídeos da tortura infligida a Adrian. Ele estava amarrado em tábuas de corte com ataduras, com os olhos vendados e amarrado a uma mesa de inversão. Em uma foto, ele estava amarrado a uma cadeira com um prato de comida na frente dele, com uma barra de sabão na boca. Havia um vídeo dele parado do lado de fora, algemado no inverno, com roupas que não eram adequadas. Outro vídeo o mostrou com os braços amarrados nas costas, comendo em uma tigela que continha sujeira de compota de maçã e insetos. Também houve um vídeo de Adrian sendo espancado no rosto repetidamente com um cabo de vassoura. Em um desses vídeos, Hater é ouvida rindo. Jennifer fez cópias das fotos e do vídeo e os forneceu à polícia, bem como a avó de Adrian. Além disso, Jennifer encontrou correspondência de um colchão endereçada a Willie Flowers, que por acaso era tio de Michael. Ele estava hospedado com a família o tempo todo. Todos os 3 adultos e 7 crianças estavam vivendo na sujeira, junto com dezenas de animais. Willie teria testemunhado tudo o que estava acontecendo em relação a Adrian, e ele não fez nada para ajudar. Uma amiga de Hater entrou em contato com a polícia sobre um grupo no Facebook, ao qual ela pertencia e do qual o Hater fazia parte. Havia uma postagem onde Hater chamava Adrian de psicopata. Ela também sugeria querer matá-lo e dá-lo de comida aos porcos, e até fez referência a um episódio do The Walking Dead. A parte mais nojenta era que outras mulheres no grupo estavam consolando Hater e agindo como se ela fosse a vítima. Michael e Hater Jones foram acusados de homicídio de 1º grau na morte de Adrian. Ambos se declararam culpados e foram condenados à prisão perpétua. Hater com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos e Michael após 50 anos. Hater também recebeu 5 anos e 8 meses adicionais por 2 acusações relacionadas à agressão agravada. O estado do Kansas decidiu não acusar Willie Flowers de qualquer crime. Willie mais tarde divulgou uma declaração ao público afirmando que desejava ser deixado em paz. A avó de Adrian, Judy Cohen, fez lobby por um projeto de lei que foi sancionado em 2021, chamado Lei de Adrian, que tornaria obrigatório que qualquer menor denunciado ao CPS por suspeita de agressão fosse visto por um representante dessa agência ou por um policial. A lei também torna a observação de agressão e não denunciar às autoridades competentes uma ofensa criminal. Uma das piores partes desse caso, além da maneira cruel como Adrian sofreu e acabou perdendo a vida, é o fato de que ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Michael conseguiu se esquivar da avó de Adrian, Judy, por anos. E os Jones sempre se mudando de um lado para o outro entre os estados de Missouri e Kansas, tantas vezes em apenas alguns anos, que os serviços sociais não conseguiram acompanhá-los. Aliás, tinha gente que sabia. A babá, esse Willie Flowers, aquele cara lá que trabalhava pro CPS e mais aquele policial que foi na casa, né? Mas, enfim, se Hater Jones não tivesse admitido aos policiais o que havia acontecido com Adrian, sabe-se lá quanto tempo seria necessário que eles fossem pegos, se eles fossem pegos. Depoimento de Judy Cohen, a avó de Adrian. O Natal de 2014 destaca-se na memória de Judy. Foi a última vez que ela teve permissão para vê-lo. Ele morreu cerca de 9 meses depois. Abre aspas. Eu estava me preparando para sair, e ele não largava minha perna. Ajoelhei-me na frente dele, e ele me disse que me amava, e que queria ir comigo. E eu disse a ele que o amava, e que sempre estaria lá para ajudá-la, e sempre o manteria seguro. Fecha aspas.
As últimas palavras que Judy disse ao neto são agora um doloroso lembrete de uma promessa que ela não pôde cumprir. Só estou pensando quantas vezes ele disse: "Onde está minha Nana e quando ela vai me buscar?", disse Judy. Isso realmente partiu meu coração, porque ele deixou este mundo pensando que não era amado, mas ele era. Eu comprei uma bola de futebol para ele e ele disse: "Nana, quando eu crescer, vou jogar futebol. Você poderia vir me assistir." Eu tenho sonhado diversas vezes. Eu entrava na casa e eu surpreendia. Tenho uma arma de fogo e faço eles se ajoelharem. Vou para o banheiro, jogo um cobertor em volta de Adrian, agarro nos braços e ele me abraça forte e diz: "Obrigado, Nana, por ter vindo me buscar." E então eu entro e filmei os dois, e é assim que eu acordo. Você sabe, eu tive aquele sonho de novo ontem à noite e simplesmente não consigo superar os vídeos. Eles tinham 32 câmeras de vigilância em casa. E em um desses vídeos, a Adrian encontrou um pequeno recipiente e ele abre e cheira e coloca aquele no chão. Então ele encontra outro recipiente, ele pega e olha dentro e ele cheira. E você pode vê-lo colocando os dedos lá e comendo o que é que estava lá. Mas você também, em um dos vídeos, você vê hater mostrando isso a Mad e dizendo: "Veja que tipo de animal seu irmão é." A única razão e motivo pelo qual assisti algum desses vídeos foi porque precisava me preparar para o julgamento de Michael, porque eles iriam mostrar algumas das fotos e, sim, isso não era uma coisa boa de se assistir. Através da terapia, agora descobri que tenho transtorno de estresse pós-traumático e eu continuo tendo aquele sonho. Ele continua sendo recorrente e eu não consigo entender que tipo de monstro eles são. Isso me deixa realmente super triste. Adrian deixou esse mundo tendo a certeza que não era amado. Adrian Jones estaria perto de completar 16 anos. Provavelmente seria um garoto alegre, de muitos amigos, e talvez estivesse pensando em qual carreira seguir. Ele teria muitas possibilidades se ele tivesse sido criado por pessoas do bem, por pessoas que realmente o amassem. Mas infelizmente isso não aconteceu. E mais uma vez um anjo que não teve tempo de conhecer o amor de uma família. O que você achou desse caso triste e revoltante contra mais um anjinho? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Não podemos deixar a história dessas crianças cair no esquecimento. Essas histórias precisam ser contadas. Precisamos ficar atentos e qualquer suspeita de abuso infantil, denunciar as autoridades e fazer o possível para que isso nunca mais se repita. Em memória de Adrian Jones, mais um anjo vítima de maus tratos.